Olá, tudo bem com você? Meu nome é Natália Aguilar, eu sou psicóloga. É um prazer para mim receber você aqui na minha página, no meu canal do YouTube. E hoje eu vim aqui me apresentar um pouquinho para você, contar um pouquinho como que eu cheguei até aqui, fala da minha trajetória profissional. Vamos lá? Como eu disse para vocês, eu me chamo Natália, sou psicóloga, sou formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie aqui de São Paulo. Tenho especialização em Gestalt Terapia pelo Instituto Sede Sapiense, especialização em Psicologia Perinatal pelo Instituto Mater Online e em Luto pelo Instituto Quatro Estações de Psicologia. Eu também tenho especialização pelo Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo em Psicologia Clínica e Psicologia da Saúde. Mas vamos lá, todas essas especializações, como é que foi, né, essa trajetória? Eu me formei e logo que eu me formei, eu trabalhava numa empresa atuando em RH. Então fazia muitos processos seletivos, fazia processos de treinamento, supervisionava agentes de recrutamento e seleção. E com o tempo, bastante tempo nessa empresa, e com o tempo eu fui percebendo que ali já não era mais o meu lugar. Que eu gostei muito de trabalhar com o que eu trabalhei nos recursos humanos, no entanto, eu sentia a necessidade de atuar mesmo na prática clínica como psicóloga. Foi então que eu decidi investir um pouquinho mais as minhas energias no consultório, na clínica. Comecei então a atender. Logo que eu comecei a atender no consultório, eu senti uma necessidade muito grande de voltar a estudar, de voltar para os meus estudos, para me aprimorar, para ter um manejo clínico melhor. E foi aí que eu decidi ir para a especialização em Gestalt Terapia no Instituto Sede Sapiense. Em contato com a Gestalt, eu pude perceber que não se trata apenas de uma teoria clínica para mim, mas eu pude perceber que se trata de uma teoria, de um embasamento teórico de vida também, porque a teoria faz muito sentido para mim. Eu convido você a conhecer um pouquinho da Gestalt Terapia. Logo depois disso, eu comecei a atuar em consultório, fiquei bastante tempo atuando. Foi quando em 2014 eu descobri uma gestação. E essa gestação, infelizmente, ela resultou numa perda gestacional, foi uma gestação que não foi para frente. Desde então, eu percebi que começou a ser necessidade a ampliação da família. E eu comecei a sentir a necessidade, de fato, ter um filho. Vivenciei, sim, um luto muito intenso com a minha perda gestacional. Um luto muito solitário, porque nós chamamos, né, as perdas gestacionais, nós consideramos como lutos não reconhecidos. Um luto que, né, não teve ali, né, uma perda concreta, teoricamente, né, mas para quem vive, a perda é muito concreta, a perda ela é muito viva. Foi quando em 2015 eu engravidei do Pedro. O Pedro, ele veio como meu presente de Natal. Ele nasceu dia 25 de dezembro, gente. Foi como meu presente de Natal mesmo. Ele veio como meu presente de Natal. E aí eu pude me realizar, sim, como mãe na maternidade. Mas pude conhecer também um período muito difícil chamado puerpério. Foi um período muito intenso, foi um período em que eu descobri que eu tinha zero preparo para ser mãe. Foi um período em que o processo de adaptação é muito intenso, é muito difícil, e foi um período no qual eu também pude vivenciar um certo luto. Sim, um certo luto, ainda que eu tivesse o Pedro em casa. O luto da mulher que eu fui, o luto da liberdade que eu tinha e o luto da pessoa que eu era. É claro que eu estava realizada como mãe, sim, eu estava muito realizada e muito feliz, mas eu também sentia isso. E por vezes eu sentia uma solidão muito intensa, por perceber que as pessoas não compreendiam esse processo pelo qual eu estava passando. Então, por isso eu digo que o meu primeiro puerpério, ele foi muito difícil. Nem preciso comentar que foi difícil para mim, foi difícil para o Pedro também, né? Porque se é difícil para a mãe, vai respingar na criança com toda certeza. E daí eu comecei a pensar um pouco acerca,
né, de um tema de estudo, ter um tema de estudo para minha prática clínica. Eu já tinha uma abordagem teórica e aí me faltava um tema de estudo na qual eu pudesse me aprofundar. O luto sempre foi um tema no qual eu sempre fui atravessada. Sofri algumas perdas desde muito nova e sempre fui muito atravessada por esse tema. E logo que eu vivenciei a minha maternidade, eu comecei a perceber que eu estava sendo constantemente atravessada por esse tema novamente. Foi quando, então, eu descobri uma segunda gestação. Na verdade, foi planejada. O que não foi planejado é que a gestação seria uma gestação gemelar. E daí, em 2019, eu descobri que eu estava grávida da Laura e da Mariana. Laura e Mariana nasceram nas preliminares da pandemia. Então, a pandemia começou em março, uns dias antes elas tinham nascido. Então, vivenciei um processo difícil com elas em casa, mas foi um puerpério mais tranquilo. Por mais que eu tivesse 2 bebês, foi um puerpério mais tranquilo, porque algumas coisas eu já sabia, algumas coisas eu já sabia como funcionava. É claro que cada bebê tem a sua particularidade, no entanto, o meu repertório ele já era um pouco mais preenchido a ponto de eu saber um pouco mais, né, como agir, como me portar, não me culpabilizar por tantas coisas que acontecem aí na maternidade romantizada que a nossa sociedade vende pra gente, né? Então foi um puerpério mais tranquilo. No entanto, nós tivemos uma pandemia e essa pandemia também foi motivo de muita tensão também, foi motivo de muita apreensão. Durante a pandemia, eu tive contato com o Instituto Mater Online. E o Instituto Mater Online, o tema de estudo deles é a perinatalidade e a parentalidade. Então, decidi entrar no curso de especialização do Instituto Mater Online. Hoje eu tenho especialização em psicologia perinatal e da parentalidade. E no meio disso, também acabei engrenando numa especialização em luto pelo Instituto 4 Estações de Psicologia. Então, hoje, o meu foco de atendimento é principalmente pessoas que estejam vivendo, de alguma forma, essa fase da perinatalidade e o luto em seu contexto geral. Pode ser um luto perinatal, mas pode ser um luto infantil, um luto do adulto, um luto por morte, um luto por perdas simbólicas, enfim. Hoje em dia, meu trabalho está bem direcionado para esses nichos. Como eu disse para vocês, para mim é um prazer estar recebendo vocês aqui. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que vai sendo postado. Se você estiver no meu canal do YouTube, os vídeos eles são postados semanalmente. Se você estiver no meu site, o conteúdo presente no site ele foi preparado com bastante carinho para você entrar, se sentir acolhido, se sentir abraçado em suas dores. E eu fico aí à disposição caso você necessite dos meus serviços, do meu apoio, tá? Da minha escuta. Eu fico à sua disposição, tá bom? Um abraço para você e até mais. Tchau, tchau.